Ele era o rosto da fé na televisão brasileira. Um sacerdote carismático, sempre sorridente, que cantava, pregava e arrastava multidões por onde passava. Para muitos, o padre Marcelo Rossi parecia inabalável. Um homem de Deus, imune às fraquezas humanas. Mas por trás do altar, havia um silêncio devastador. Poucos sabiam que, enquanto evangelizava milhões, ele travava uma batalha interna contra a dor, o cansaço e a desesperança. O corpo foi definhando cada vez mais, até que a depressão não pôde mais ser escondida. A pergunta que fica é: se até ele, um homem de fé, foi atingido por essa escuridão, por que ainda fingimos que isso não acontece dentro da igreja? Hoje, no Divina Jornada, vamos falar sobre um tema urgente e delicado: a depressão no meio religioso. Um mal silencioso que atinge pastores, padres, líderes e fiéis, mas que muitos ainda se recusam a enxergar. E vamos usar como ponto de partida o caso do padre Marcelo Rossi, um homem de fé, mas também um ser humano que sangra como qualquer um de nós. Porque a fé não nos torna imunes à dor, mas pode nos ajudar a atravessá-la. Durante anos, o Brasil inteiro viu nele um símbolo de fé, esperança e superação. Padre Marcelo Rossi foi mais do que um sacerdote. Ele se tornou uma espécie de fenômeno cultural. Com músicas que tocavam nas rádios, aparições constantes na TV, missas lotadas e livros de autoajuda espiritual. Ele era a personificação do Padre Pop. Mas em 2013, tudo começou a mudar. O público ficou em choque ao ver suas novas aparições. Ele estava extremamente magro, abatido, com um olhar cansado. De repente, aquele homem que sempre foi associado à energia e vitalidade parecia estar sendo consumido por algo invisível. Não demorou para que ele revelasse ao país o que estava acontecendo. Padre Marcelo estava enfrentando um quadro severo de depressão. E não foi uma fase rápida. Foi um processo doloroso que levou anos. Ele mesmo relatou em entrevistas que passou por uma crise de esgotamento físico e emocional. Chegou a pesar menos de 60 quilos, sofria com insônia, crises de choro e um cansaço existencial profundo. Ele contou que perdeu completamente o prazer pelas coisas que antes amava. Até celebrar a missa se tornava um esforço imenso. Cheguei a ficar em um estado de apagar por dentro, ele confessou. Eu não queria mais sair de casa, não queria ver ninguém, só chorava. O mais marcante foi sua sinceridade ao contar que não bastava apenas rezar. Ele precisou procurar ajuda médica, fazer terapia, tomar remédios. Ele passou por um longo tratamento com psiquiatra, psicólogo e, claro, não abandonou a fé. Mas deixou claro, só a espiritualidade não foi suficiente para superar aquele abismo. O caso teve grande repercussão e muita gente, principalmente católicos, se viu obrigada a encarar uma realidade que, até então, era muito evitada. Até os padres, até os homens de fé, sofrem de depressão. E no meio de tudo isso, ele ainda enfrentou julgamentos. Alguns diziam que ele estava assim por afastar-se da verdadeira fé. Outros insinuavam que era ataque espiritual. Poucos entenderam que o que estava acontecendo com ele era uma doença, e não uma fraqueza de caráter ou de oração. Mas mesmo enfrentando tudo isso, Padre Marcelo escolheu não se calar. Ele falou abertamente sobre o assunto, escreveu livros como Metanoia, onde compartilha sua experiência, e se tornou, sem querer, uma das vozes mais importantes sobre saúde mental dentro da igreja brasileira. Seu testemunho ajudou milhares de pessoas a perceberem que sim, é possível ter fé e ainda assim precisar de ajuda. É possível acreditar em Deus e, ao mesmo tempo, buscar um terapeuta. Não são caminhos opostos, são caminhos complementares. A igreja, para muitos, é um lugar de refúgio, cura e consolo. É onde se busca paz, alívio, direção. Onde se crê que, com oração e fé, todo sofrimento pode ser vencido. Mas, e quando o sofrimento vem de dentro? Durante muito tempo, a depressão foi tratada como um tabu no meio religioso. Muitos acreditavam, e ainda acreditam,
que um verdadeiro cristão não pode se sentir assim. Que tristeza profunda, angústia constante, pensamentos negativos seriam apenas sinais de fraqueza espiritual. Falta de oração, falta de fé, falta de Deus. Essa mentalidade tem feito estragos. Quantos fiéis já ouviram que depressão é frescura? Quantos líderes religiosos já foram aconselhados a se consagrar mais, ao invés de procurarem ajuda profissional? E o que dizer dos pastores, padres, obreiros e missionários que não podem demonstrar fragilidade porque carregam nas costas o peso de serem exemplos? A verdade é que a depressão não escolhe vítima. Ela pode atingir o membro mais simples da igreja ou o líder mais influente do ministério. Ela pode entrar sorrateira, se esconder atrás de sorrisos forçados, de pregações inflamadas, de rotinas sagradas. E se não for reconhecida e tratada, pode destruir silenciosamente. Mas como pode alguém que prega a palavra de Deus sentir tristeza profunda? Porque somos humanos, e a Bíblia nunca prometeu imunidade emocional a quem crê, mas sim consolo, força e companhia no meio da dor. Aliás, os próprios salmos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, são cheios de lamentos, de gritos de socorro, de frases que hoje seriam diagnosticadas como sintomas claros de depressão. O profeta Elias, depois de enfrentar um grande desafio espiritual, entrou em profunda exaustão emocional e pediu a morte. Jeremias foi chamado de o profeta chorão, e Jó, depois de perder tudo, amaldiçoou o dia em que nasceu. A diferença? Eles não foram julgados por Deus. Pelo contrário, foram acolhidos. A fé verdadeira não exclui a dor, ela a supera. E o cuidado espiritual não precisa, nem deve, ser separado do cuidado psicológico. Felizmente, essa mentalidade tem começado a mudar. Mais igrejas têm se aberto para o diálogo, criado ministérios de apoio emocional, parcerias com psicólogos e espaços de escuta. Mas ainda há muito caminho pela frente. Enquanto a depressão continuar sendo vista como uma falha de fé, milhares de cristãos continuarão sofrendo sozinhos nos bancos da igreja. Ou pior, no púlpito. Nem toda igreja silencia, nem toda igreja vira o rosto. Existe um movimento silencioso, mas crescente, de comunidades de fé que estão abrindo os olhos e os braços para uma realidade que não pode mais ser ignorada. São igrejas que entenderam que acolher a dor não é enfraquecer a espiritualidade, é fortalecê-la. Elas não oferecem apenas versículos prontos como resposta. Elas não obrigam o fiel a sorrir quando o coração está em luto. São lugares onde chorar é permitido, onde perguntar não é heresia, onde dizer eu não estou bem não gera julgamento, mas cuidado. São pastores que têm coragem de subir ao púlpito e dizer: eu também já estive lá, eu também precisei de ajuda. São igrejas que indicam um terapeuta com a mesma naturalidade com que indicariam um médico. Afinal, cuidar da mente também é cuidar do templo do espírito. E mais, são comunidades que compreendem que espiritualidade não anula a humanidade. O próprio Cristo veio ao mundo na fragilidade humana. Ele chorou, se angustiou, sentiu medo. No Getsêmani, suou sangue diante da dor que se aproximava. E foi exatamente ali, na sua agonia, que nos ensinou que até os mais espirituais precisam de apoio. A igreja que acolhe é aquela que segue esse Jesus, que anda com os que estão quebrados, que ouve sem interromper, que cuida sem exigir cura instantânea. Ela entende que cada pessoa é um processo e que Deus não rejeita quem sofre, pelo contrário, ele se aproxima. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmo 34, 18. Essa igreja não é perfeita, mas é real, e ela salva vidas. Salva não só espiritualmente, mas emocionalmente, porque às vezes a cura que alguém precisa começa quando ele é, enfim, ouvido. Se você está passando por um momento difícil, se sente que a escuridão está tomando conta, saiba que você não está sozinho. Você não é fraco. Você não é um cristão pior. Você é humano. E Deus continua te amando, exatamente como você está.
A depressão é uma doença, não uma sentença espiritual. E pedir ajuda é um ato de coragem. Padre Marcelo venceu. Outros também venceram. E você também vai vencer. Porque mesmo nas noites mais escuras, a luz de Deus nunca se apaga. Comenta aqui embaixo. Você já passou ou conhece alguém que enfrentou isso dentro da igreja? Vamos conversar nos comentários, pois esse canal é um espaço de acolhimento e verdade. E nos vemos no próximo vídeo.